Pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, bem-vindos ao Futebol Backstage. Eu sou o Carlos Rafael. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente ter mais um canal de diálogo, de conversa, de apresentar mais sobre a NFL para vocês, né? Eu sou um apaixonado pelo esporte, apaixonado pela liga. Mas vamos aqui dar sequência à pauta desse episódio, né? Então, a semana 4, pessoal, ela oficialmente terminou ontem à noite, né? Com as duas partidas de Monday Night Football. Na vitória dos Titans por 31-12 sobre os Dolphins. E a vitória dos Lions em casa contra os Seahawks por 42-29. Pessoal, nós iniciamos, né, a semana 4 com 5 equipes invictas, né? Nós tínhamos o Kansas City Chiefs, o Minnesota Vikings, Seattle Seahawks, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers, né? E para a semana 5 nós só temos duas equipes invictas, que é os Chiefs, que são os Chiefs e os Vikings. Os Bills perderam para os Ravens, os Steelers também perderam e o Seahawks perdeu ontem para os Lions. Né? Os Steelers perderam para os Colts. Né? Pessoal, a semana 5 da NFL ela começa com o Tampa visitando o Falcons. Né? É um duelo divisional da divisão sul da Conferência Nacional. Duas equipes 50%, né? Os Falcons jogam em casa, os Falcons estão com 2 vitórias e 2 derrotas. E os Buccaneers estão com 3 vitórias e 1 derrota, né? Ah, bom, passado então as 4 semanas, né? Eu vou começar o meu ranking aqui da última para a primeira colocada. E aí vocês me dizem o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não, fechou? É impossível a gente não começar o ranking que o último colocado não seja o Jacksonville Jaguars, né? É a única equipe ainda que não conseguiu uma vitória na temporada. Já foram 4 partidas, 4 jogos muito ruins dos dois lados da bola, a gente pode dizer assim, né? O ataque não funciona, o Trevor Lawrence não consegue uma boa precisão nos passes, ele não executa bem as jogadas e a defesa do Jacksonville também não está bem. Então os Jaguars em 32º, em 31º lugar, mesmo os Titans tendo vencido ontem os Dolphins. Para mim, eu coloco aqui os Titans ainda na penúltima posição, 1 vitória e 3 derrotas. Né? Em 30º, o Carolina Panthers, com 1 vitória e 3 derrotas. Né? E são as 3 últimas franquias no meu ranking, né? E aí, o que você acha? Você acha que essas 3 equipes são mesmo as 3 piores da NFL no momento? Deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Já se inscreve no canal, se você curte NFL, então você tem que curtir esse vídeo também, né? Afinal de contas, não é simplesmente a gente copiar e colar, a gente estuda, a gente lê, a gente assiste o máximo que dá das partidas para trazer para vocês informações mais precisas dos jogos, dos jogadores e das equipes, beleza? Então eu quero saber muito a sua opinião, se o seu as 3 piores equipes são as mesmas que as minhas, quais seriam para você as 3 piores equipes, tá bom? Então deixa aí nos comentários. Para mim, a 29ª do meu ranking para a semana 5 é o New England Patriots, com 1 vitória e 3 derrotas. A gente está vendo aí, né, que eles estão sacrificando o Jacoby Brissett, né, para poder formar ali toda uma estratégia, um plano de jogo, uma tática
né? A equipe não tem uma boa linha ofensiva. Então, assim, eles estão utilizando o Jacoby Brissett aí para poder. é, Vai saber o que eles estão pensando, né? O Gerard Mayo acabou de assumir no lugar do Bill Belichick a posição de head coach. A gente sabe que mesmo ele tendo aprendido com o tio Bill, ele não é o Bill Belichick. Mas então é isso, os Patriots em 29, em 28, em 28º no meu ranking eu coloco o Miami Dolphins, né? A gente sabe que uma equipe sem um quarterback ela sente muito, e não é só o Tua, né, que está fazendo falta aos Dolphins, né? Na posição 27 no meu ranking, o New York Giants, que assim como os Dolphins, também tem apenas uma vitória e 3 derrotas em 4 jogos. Os Giants, para mim, talvez seja. Porque assim, são tantas equipes jogando mal, ruim, né? Performando de uma maneira ruim, que é difícil a gente imaginar. Para mim, os Giants são uma equipe muito ruim mesmo. Tanto a defesa muito ruim, o ataque muito ruim. Daniel Jones, mais uma temporada que não justifica o contrato que ele recebeu, né, para ganhar tanto dinheiro assim, um quarterback que eu acho que já teve muitas oportunidades e ele não consegue entregar, né? Em 26, o Cleveland Browns, também é uma equipe que o ataque também não tem funcionado com o Deshaun Watson e a defesa também não tem jogado nada bem. Em 24, o Las Vegas Raiders, mesmo sendo uma equipe com 2-2, para mim ainda fica atrás de algumas equipes com uma vitória e 3 derrotas, mas a gente consegue ver pelo menos que a equipe ela consegue ter um padrão de jogo, né? Ela esbarra ali na ausência de alguns atletas muito importantes que fariam muita diferença, mas que estão contundidos nesse momento, né? Então, os Raiders na 25ª posição. Em 24º, o Los Angeles Rams, e aqui é muito por conta das contusões, das lesões que a equipe já teve em 4 semanas, né? Mas a equipe ela não consegue vencer jogos, e quando você não consegue vencer jogos, você cai no ranking, não tem jeito, né? Em 23, na posição 23, o Arizona Cardinals. Os Cardinals também são uma equipe 1-3, mas para mim é uma equipe 1-3, mas que tem jogado melhor do que os Raiders, por exemplo, que estão com 2-2 na temporada. A equipe do Cardinals ela tem ali seus pontos positivos, não é uma defesa tão ruim assim, né? Também não é um ataque tão ruim, né? Mas o Kyler Murray precisa jogar um pouco melhor e saber explorar o que ele tem de material humano na posição de wide receiver, né? O Denver Broncos em 22º. E aqui, pessoal, para mim, eu dou muito crédito à defesa dos Broncos, né? Que mesmo com o Bo Nix tendo um jogo muito ruim contra os Jets, e ainda assim a equipe foi lá e saiu, voltou de Nova York com uma vitória, né? Os Broncos com 2-2 ocupam a 22ª posição do meu ranking, beleza? Em 21º, o Indianapolis Colts, com 2 vitórias e 2 derrotas. A gente sabe que são duas equipes muito diferentes, com o Anthony Richardson como quarterback e o Joe Flacco. Mesmo o Joe Flacco tendo derrotado os Steelers, no meu ranking a equipe subiu, obviamente, né, porque venceu. Na posição 20, e aqui, pessoal, já começa a ficar um pouco mais difícil da gente fazer o ranking, né? Então, aqui na minha posição número 20, eu coloco o Chicago Bears, né? A gente espera
a gente sempre espera mais dos atletas, então não seria diferente a gente esperar mais do Caleb Williams, mas a gente consegue ver um padrão de jogo, né, tanto ofensivo quanto defensivo de Chicago. A equipe não venceu 2 jogos à toa, ninguém entregou 2 vitórias para os Bears, eles tiveram que batalhar, que vencer esses 2 jogos, e é possível sim enxergar que a equipe consegue melhorar, ela tem espaço para melhora, né? There is room for improvement, né? Na posição 19 aqui eu coloco os Cincinnati Bengals. E para mim os Bengals são a melhor equipe, é a melhor equipe com 1 vitória e 3 derrotas, por isso a equipe está tão alto assim, 1-3, também porque venceram o Carolina Panthers. Não dá para saber, igual eu falei lá no vídeo de review da semana 4, né, pós-domingo, porque o Carolina tem uma defesa muito ruim. Né? Então, por mais que o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase tenham tido uma partida muito boa, né? Mas ainda assim foi uma vitória contra uma equipe com a defesa muito ruim. Então, os Bengals aqui na posição 18, o New York Jets na posição. O Cincinnati Bengals na posição 19, o New York Jets na posição 18, que os Jets caíram na classificação, obviamente porque eles perderam a partida em casa para o Denver Broncos. O ataque dos Jets não jogou bem, né? A equipe tem oscilado, talvez por conta aí de tudo que a gente fala, né? Que se fala do Nathaniel Hackett, né? Que é um coordenador ofensivo que não costuma ser muito criativo. E a derrota também acaba caindo no colo do Robert Saleh, né? Que é o head coach dos Jets. Então os Jets na posição 18. Na posição 17, eu consegui enxergar aqui o Los Angeles Chargers. A equipe começou muito bem a temporada com 2 vitórias seguidas, mas já são 2 derrotas seguidas. A equipe perdeu de virada, né? O segundo quarto, terceiro quarto e quarto quarto. Ofensivamente, os Chargers não produziram nada, né? Sucumbiram literalmente para defesa muito forte do Kansas City Chiefs. Então, os Chargers aqui na posição 17. Na posição 16, o Dallas Cowboys, também com 2 vitórias e 2 derrotas. Acho que a vitória sobre os Giants fez a equipe dar um pulo, pegou aqui um elevador, subiu alguns degraus. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem para esperar dos Cowboys. Né? Uma equipe muito inconsistente, sem equilíbrio. E entra na rodada 5, né? Na posição 16. A gente não sabe se o seu melhor jogador defensivo vai jogar ou se não vai jogar. Se não jogar, a gente não consegue esperar uma vitória dos Cowboys na rodada 5. Na posição 15, o Green Bay Packers. Aqui o Green Bay perdeu, caiu demais no ranking, né? Por mais que a equipe tenha feito uma excelente partida contra os Vikings, mas perdeu em casa para um rival de divisão, né? O Jordan Love jogou muito bem, os Packers buscaram o placar, não entregaram a partida para a equipe dos Vikings, mas derrota é derrota e quando você perde, você cai no ranking. Na posição 14, New Orleans Saints, né? O Saints, pessoal, desculpa, a gente faz os vídeos aqui no telefone e a chamada que acabou atrapalhando. Então, os Saints na posição 14 do meu ranking, o Saints com 2 vitórias e 2 derrotas. Uma equipe que também está buscando ali um pouco mais de consistência na temporada. Ela circula muito ali em altos e baixos, né? Os altos é muito alto e os baixos são muito baixos. Então é uma equipe que ainda está buscando se encontrar. E logo acima aqui eu coloquei o Philadelphia Eagles também com 2-2 e eu descrevo a mesma coisa do Saints. Né? Os Eagles precisam melhorar o seu ataque. A gente sabe que a defesa ela é muito forte. Né? O Jalen Hurts é um quarterback muito bom, mas que não basta a gente enxergá-lo como bom. Ele precisa entrar em campo
vencer partidas, jogar bem, né, conseguir fazer a sua equipe vencer e deveria estar jogando melhor, já que os Eagles trouxeram o Saquon Barkley, né, que tem sido o melhor jogador, na minha opinião, desse ataque de Filadélfia, mas os Eagles, por enquanto, apenas na posição 13. Na posição 12, o Atlanta Falcons, que também tem seus altos e seus baixos na temporada, a equipe buscando ainda um equilíbrio, ter uma identidade própria. E a gente enxerga que é uma equipe que tem um potencial muito grande. O Kirk Cousins, ele tá jogando bem e a expectativa é que ele jogue melhor cada partida. Né? A gente consegue enxergar aqui boas coisas para os Falcons. Né? E aqui é onde começa a maior dificuldade. Já não estava difícil a gente fazer um ranking. E na posição número 11 aqui eu coloquei o Washington Commanders. Vocês verão aqui que tem equipe com 2-2 à frente do Washington no meu ranking. Mas é isso, né? É uma equipe que tem um quarterback novo, calouro, mas que está jogando um bolão. Né? Tá sendo muito difícil enfrentar o Washington Commanders. Né? Mas é isso, eu não consigo colocar o Washington acima ainda dessa posição número 11. Né? Se vocês verão aqui que tem 10 equipes que são melhores, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas para mim, por melhor que seja o Commanders, não consigo vê-lo ainda à frente dessas 10 equipes, né, que é o meu top 10. Né? Em décimo, os Steelers, tá certo que eles perderam para os Colts, caíram posições no meu ranking, mas ainda assim não deixa de ser uma equipe top 10, vinha invicta até a semana 4. Né? Na posição 9, outra equipe que vinha invicto, né? Mas perdeu a sua invencibilidade, que é o Seattle Seahawks. O Seahawks com 3 vitórias e 1 derrota. Em oitavo, o Tampa Bay Buccaneers. Eles tropeçaram ali na semana 3 contra os Broncos, não jogaram bem, mas já voltaram a jogar bem, como jogaram na semana 1 e na 2, jogaram bem de novo na semana 4. Então, eu consigo enxergar que os Bucks são uma equipe top 8. Né? Em sétimo, San Francisco 49ers, né? Mesmo com 2 vitórias e 2 derrotas, para mim é uma equipe melhor que os Bucks, melhor que os Seahawks, melhor que os Steelers e também é uma equipe ainda melhor do que o Washington. Agora é a gente saber como que vai ser. Uma equipe que está lidando com muitas contusões. Christian McCaffrey não volta tão cedo. Né? Na semana 4, os Niners tiveram a volta do Deebo Samuel. Talvez isso seja um ponto muito positivo para a semana 5. Mas eu consigo escalar aqui o San Francisco 49ers em sétimo. Em sexto, para mim aqui, é o Baltimore Ravens. Eles vêm de 2 vitórias consecutivas, fazendo dois bons jogos, derrotando em casa tanto o Dallas Cowboys quanto o Buffalo Bills, né? E se curando, se livrando da tão difícil missão que eles têm de lidar com e não sofrer uma virada no quarto período. Né? Então os Ravens, depois de 2 vitórias consecutivas, subiram no ranking e hoje ocupam a posição número 6, um P6. Né? Na posição número 5, que já vem o meu top 5, né? Houston Texans com 3 vitórias e 1 derrota. É uma equipe ainda muito forte, que tem 3 vitórias e 1 derrota. Né? A equipe tem tido muita dificuldade ao longo das partidas, mas bons quarterbacks, bons treinadores e boas equipes acham uma maneira de vencer todos os jogos. E é isso que os Texans têm conseguido fazer. Mesmo não jogando bem como jogou ano passado, é uma equipe que ainda consegue vencer as partidas. Por isso os Texans na posição número 5, tá bom? Em quarto, o Detroit Lions também com 3 vitórias e 1 derrota. Uma equipe muito forte, muito corajosa, tem um treinador que ele não quer nem saber, ele arrisca, ele joga para vencer, né? O tempo inteiro. Isso é muito legal assistir a um jogo dos Lions,
tá bom? Convido vocês a assistir os jogos dos Lions. Desde o ano passado é uma equipe muito legal de se ver as partidas, tá? E aqui o meu P3 ele sofreu uma modificação em relação à semana passada. Com a derrota do Buffalo, a equipe para mim caiu de segundo para terceiro, né? A equipe deixou de estar invicta, então agora os Bills em terceiro lugar no meu Power Ranking para a semana 5, né? E aqui vem o meu as duas melhores equipes da NFL, né? Em segundo, o Minnesota Vikings, né? E em primeiro lugar, o Kansas City Chiefs. Não obstante, são as duas equipes ainda invictas na temporada, né? E eu não coloco aqui o Minnesota Vikings ainda como a melhor equipe da NFL, porque ainda que os Vikings vençam, né, o seu jogo de quinta rodada e os Chiefs percam, para mim ainda os Chiefs são se são uma equipe melhor que os Vikings, né? E aí os torcedores dos Vikings me perdoem, mas eu ainda tenho um certo receio, um certo criticismo com relação ao Sam Darnold, né? Eu não acredito que ninguém muda da noite para o dia, né? Da água para o vinho, como o Darnold mudou. Ele ainda não teve que lidar com a situação de ter que buscar um resultado, de ter que virar uma partida na temporada. Não que eu acho que os Vikings tiveram 4 jogos fáceis, porque não foram. Todos os 4 jogos, a NFL nunca tem um jogo fácil, você precisa vencer as 4 partidas. Os Vikings venceram os 4 jogos, mas para mim ainda é uma equipe atrás do Kansas City Chiefs, porque os Chiefs têm o Patrick Mahomes, que para mim é o melhor jogador da NFL. Né? Então quero muito saber a opinião de vocês, qual é o seu top 5, qual é o seu top 10, qual que é o seu ranking da melhor equipe da NFL para a pior equipe da NFL, tá bom? Então deixa aqui nos comentários. É muito importante você deixar os seus comentários aqui nos vídeos, tá bom? Para poder levar para o YouTube entender que meu vídeo ele é legal, né? Eu quero interagir com vocês, tá bom? O conteúdo não é para mim, ele é feito para vocês participarem, tá bom? Então vocês deixem aí os seus comentários, deixe seu like, tá bom? Se você está curtindo os meus vídeos, o meu canal, já se inscreve também, já ativa o sininho para você receber mais notificações, tá bom? Compartilha com os seus amigos e amigas que gostam de NFL, que torcem, que não perdem um Thursday Night, os jogos de domingo, primeiro horário, segundo horário, Sunday e Monday Night Football, beleza? Pessoal, mais uma vez, eu sou o Carlos Rafael, muito obrigado por estar aqui, por ter assistido até o final, tá bom? E é isso, logo mais a gente traz mais vídeos para vocês com mais novidades e informações da NFL para a semana 5. Beleza? Valeu!